Acorda, sucupira! Bom dia, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Sextou, no momento, aquele sextou dos trapalhões, né? Sextou das trapalhadas. Ontem começou com matemática e terminou com trapalhadas. Ontem foi entretenimento da pior qualidade promovido aí pelo governo Lula e seus comandados no Ministério da Fazenda e do Planejamento, né? A gente começou com uma boa notícia, né? Se vocês vão lembrar que ontem eu comentava que se vier algo acima de 15 bi de contingenciamento e bloqueio, vai ser ótimo, o mercado vai adorar. Eu achava que não viria de jeito nenhum, etc e tal. Eu fui surpreendido, fui envergonhado pelo governo que chegou e bloqueou 10 bi, contingenciou 20 bi, quer dizer, 30 bi de congelamento no orçamento, mais do que o dobro do que eu falei que seria bom, né? Então era ótimo, era um momento de alegria, todos felizes com essa grande mágica, tiraram não só um coelho da cartola, tiraram um urso da cartola, era uma coisa incrível, tiraram um touro, né? A Bolsa de Valores disparou, começou a subir, os juros começaram a cair, e aí de repente durante a coletiva alguém pergunta, olha só, mas falaram que o IOF vai aumentar. Ora bolas, o que aconteceu? Vários meses passamos ouvindo que isso era fake news, que o governo não faria isso, que não aumentaria impostos, que não criaria impostos, né? A gente já tinha visto, obviamente, que isso não era verdade, mas a gente esperava que, né, as coisas não fossem ser feitas dessa forma, né? Assim como foi feito lá no corte de gastos da última avaliação bimestral, que veio junto com a isenção de 5 mil de imposto de renda, né? Isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais por mês, né? Sempre vem alguma coisa boa vindo com uma coisa que acaba bagunçando todo o coreto. Dessa vez foi pior, porque não tinha benesse para ninguém e tinha maldade para todo mundo, né? De repente o governo aumentou o IOF para remessas para o exterior, para crédito, quer dizer, dá com uma mão, tira com a outra, né? Estamos impulsionando aqui o crédito consignado para o trabalhador privado, mas vamos aumentar o imposto ali, porque então a gente arrecada mais. O trabalhador se afunda em dívida e a gente ainda pega um pouco mais de dinheiro para a gente poder gastar, fazer proselitismo e fazer de conta que estamos melhorando a economia brasileira. Essa conta, obviamente, tem que pagar, não é mesmo? E a gente descobriu ontem como a gente vai pagar. Uma das formas é o IOF. O governo acabou recuando ontem mesmo à noite, né? Via Twitter, né? Quem diria Elon Musk ajudando o governo a tentar conter os ânimos, né? Ou os desânimos, digamos assim. O Ibovespa futuro, que ainda estava no pregão, né? Quando isso foi anunciado, chegou a cair quase 3%, na verdade 2,55%, fechou em queda de 1,97%, prometendo um dia ruim para o dia de hoje. O governo teve uma reunião às pressas para tratar dessa medida, e aí olha como as coisas são bagunçadas e são feitas por quem não entende. Se você acha que o Haddad e a Tebet estão fazendo um trabalho ruim, imagina quando a reunião às pressas para resolver essa crise, entre aspas, criada pelo IOF, é feita com as seguintes cabeças: Sidônio Palmeira, Rui Costa e Gleisi Hoffmann. Ora, o que você pode esperar disso tudo, né? Bom, nesta toada, sem querer falar muito mal do governo, mas já falando, né, eu queria começar, vou recomeçar aqui agora só falando sobre o orçamento. O orçamento teve coisas muito boas, né? Teve como é que se fala? Um olhar um pouco mais, como é que a gente diz? Um pouco mais realista sobre as contas públicas, tirou aquele negócio do CARF que não rendeu nada, tinha 28 bi, disseram, olha, a gente está esperando agora que venha zero. As transações tributárias, que também tinha uma esperança aí de 31 bi, estamos esperando agora só 5.
Recomposição aí do PERS, etc e tal, não estamos esperando nada, porque o que a gente esperava lá de CSLL, que era 7,5 bi, não foi aprovado, então tiramos isso também. Então, um pouco mais de realismo nas contas públicas, obviamente deixou um gosto ruim, né, para todo mundo, porque pareceu agora que era mais que matemática, né? Era um truque que não seria nunca revelado, né? Mas e que seria talvez feito por incompetência, mas agora pareceu um pouco de má fé mesmo nessa previsão desses números todos. Muito bem. Durante a coletiva, então, que o governo anunciava essa medida dura de responsabilidade fiscal, de comprometimento com as contas públicas, foi perguntado sobre o IOF. O Haddad disse que não era nada demais e de repente veio um IOF que aumentava para todo mundo, aumenta remessas para o exterior, aumentava a remessa para o exterior, aumenta aquele gasto no cartão de crédito no exterior, aquele dólar que você compra para viajar que pagava 1,1 se você tivesse conta em alguns bancos, corretoras, etc e tal, de IOF agora vai 3,5%, empréstimo foi para 3,5%, essas remessas ao exterior que muitos fundos multimercado, ETFs, fazem, né, para diversificar aí o risco da carteira, do portfólio, e tem sido uma alternativa em função de tudo que está acontecendo no Brasil, passava de 0 para 3,5%, isso o governo a priori voltou atrás por enquanto somente via Twitter, né? Via X, antigo Twitter. Mas agora para as 8h15 o Haddad prometeu aí uma coletiva, na verdade é um pronunciamento, né? Provavelmente não vai responder muitas perguntas, aqui em São Paulo, no escritório da Fazenda aqui em São Paulo, ao qual ele vem toda sexta-feira, né? De avião da FAB, é claro, porque ele toda sexta-feira tem compromissos aqui, é incrível, porque essas coisas vão acumulando, né, gente? Desculpa, esse comentário foi desnecessário. Peço que o júri não considere esse último comentário. Muito bem, mas você agora, então 8h15, está prometido aí uma nova fala do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que deve então recuar um pouco mais ainda do que a gente estava esperando sobre essa história do IOF e pode trazer algum alívio. Por quê? Porque ontem mesmo tem um barata voa em todo o mercado financeiro, muita gente se questionando sobre multimercados e ETFs com essa remessa ao exterior taxada em 3,5%, e aí uma pesquisa da XP já apontava aí que a maioria dos agentes de mercado esperava o dólar em 5,85 hoje, o que dificulta bastante o trabalho do Banco Central. Afinal de contas, dólar mais caro, inflação mais alta, esse que é o problema da conta. E aí tudo aquilo que a gente estava vendo, né, aquele novo futuro de, olha, vamos começar a discussão sobre como é que corta os juros, quando que corta os juros, isso tudo ficou em suspenso, né, porque você não sabe mais o que vai acontecer e quando o governo vai tirar aí um urso da cartola, né? Tirou primeiro um touro, a bolsa subiu, o juro caiu e depois tirou um urso uma hora depois e aí a bolsa despencou e os juros começaram a subir também e o dólar deve, né? A paridade aí dólar real deve apresentar mais desvalorização do real hoje. Por quê? Porque essa tentativa de taxação, mesmo com esse recuo, ela indica que isso está nos planos da Fazenda. Eles não têm vergonha de fazer isso. E isso é uma espécie de controle da conta de capital. E aí as pessoas, o investidor estrangeiro pode pensar, opa, calma aí, então eu vou tirar meu dinheiro daqui logo, porque eu não vou ficar correndo esse risco de daqui a pouco eles impedirem eu de tirar o meu dinheiro daqui ou colocarem uma taxação que acaba que toda essa movimentação que eu fiz, todo esse investimento que eu fiz, seja inócuo ou seja, como é que se diz? Seja negativo, né? Traga prejuízo no trade que eu fiz. Então, ficou ruim, vai ficar esse gosto amargo, mesmo com o recuo agora, se 8h15 o
o Haddad oferecer um pouco mais de recuo do que o que já foi anunciado aí no Twitter, vai ficar esse gosto ruim e vai ficar um dia, uma sexta-feira, que provavelmente muita gente vai ter aversão a risco e vai tirar um pouco do capital alocado em risco. Então, bolsa provavelmente para baixo, dólar provavelmente para cima e juros também para cima. Uma sexta-feira que promete amargar aí o fim de semana de muitos investidores brasileiros e estrangeiros, né? Mas é aquilo, né? A gente se preparava aí para mais uma turnê de matemática fantástica do nosso querido Haddad e da nossa querida Simone Tebet. Ficamos com um truque muito bom no começo da tarde e depois um truque que deu muito errado no fim do dia com o IOF. E durma-se com esse barulho. Eu não vou passar aqui pelos números, vocês já entenderam. O que eu quero deixar claro aqui, que eu acho que é o que é mais importante para a gente, são esses efeitos dessas idas e vindas e dessa falta de compromisso, na verdade, do governo com alguma previsibilidade, né? E agora fica tudo um pouco mais complicado. Eu só queria, antes de terminar, saiu uma nova pesquisa mostrando que a desaprovação do presidente Lula continua em alta, né? Aliás, continua alta, mas não em alta, está estabilizada em 54 contra 45, 55 contra 45, né? Desaprovação 55%, a aprovação em 45% dos entrevistados. E eu fiquei pensando enquanto via essa pesquisa, será que se todos nós mentíssemos em pesquisas dizendo, olha, presidente, tá tudo bem, nós te amamos, e depois na hora da eleição a gente faz o que quiser, né? Mas assim, só para tentar segurar um pouco essa verve populista, será que isso ajudaria a economia brasileira? Fica o pensamento aí para o fim de semana, né? Bom, eu vou ficando por aqui. Bons negócios para todos. Só lembrando as ADRs lá no exterior caindo também, bancos, tudo que é ADR brasileira caindo. Deixa eu até ver se eu acho aqui o EWZ e aí já passo para vocês neste exato momento como é que a gente está, a Bolsa Brasileira lá nos Estados Unidos neste exato momento. Tá aí, ó, caindo 1,53 em dólar. Lembre-se, né, o dólar ainda deve aumentar aqui. Então, tá ruim o dia, deve ser complicado. Vamos esperar aí. Talvez o Haddad consiga fazer uma contenção de gastos com esse pronunciamento aí no começo do dia, antes da abertura do mercado. E deve estar chateado, viu? Porque o Haddad já trabalhando 8h15 da manhã é porque o bicho pegou. Mas é isso. Vou ficando por aqui. Bons negócios a todos nessa sexta-feira. Bom fim de semana. E a gente se vê na segunda com mais um Acorda Sucupira. Avante, Sucupira! Acorda, Sucupira!